Shalom, graça e paz. Hoje, segunda-feira, dia que o Senhor reservou para nos dar vitória no Mashiach de Israel, aquele que vive e reina para todo sempre. E eu rendo graças ao Eterno por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E hoje de manhã não foi diferente. O tio da minha esposa, né, sofreu um acidente e o Senhor livrou ele mais uma vez. Não é a primeira vez. O Senhor tem propósito na vida daqueles que Ele tem um objetivo, e nós temos que nos levantar e orar, interceder toda vez que o nosso coração apertar por uma determinada pessoa da nossa família. Nós temos que orar. O interessante é que a mãe dele, né, quando ele estava saindo de casa no interior, vindo do interior, queria ver ele, queria ver o rosto dele e tal, e tudo apontando para um acidente, né, como se fosse uma despedida. Mas a irmã dele, né, a tia de minha esposa, orou, intercedeu. O carro teve alguns problemas, tal, já está indo para a oficina, mas ele não teve um arranhão. Então, queridos, seja sempre um intercessor na vida das pessoas. Não deixa de interceder, não. Deus vai mostrar para você as pessoas que você deve estar sempre intercedendo. E o Senhor, Ele sempre coloca no nosso coração algum tipo de... não é presságio, não. Eu não gosto de ficar com essas superstições em relação a nada disso. Mas Ele sempre vai colocar no seu coração algo na qual você deve estar orando, intercedendo, para que a coisa não aconteça. E não pense que é a voz da sua intuição, da consciência, nada disso não. É o Senhor te revelando, é o Senhor te mostrando. Eu tenho uma situação para contar, e você diz assim: ah, Fábio, você deve colocar, deve ter base bíblica para isso. Gente, existem coisas que vão ter sim base bíblica, mas existem coisas que não vão ter. O próprio Jesus disse o quê? Que nós faríamos coisas maiores que Ele fez. E tem gente aí dizendo que quem sou eu, quem faz milagre é o Senhor. De fato, quem opera o milagre é Jesus. Mas nós somos esse canal aqui na terra para realizar esses milagres também. Mas como? Porque Ele disse que nós faríamos coisas maiores no nome dEle. Só que as pessoas estão muito céticas, elas estão muito descrentes, né? Só crê naquilo que lhe, vamos dizer assim, que lhe convém, né? Que está na frente da sua vista, é que você acredita. O resto é um monte de São Tomé, né? A palavra do Senhor, ela é clara, ela fala a respeito de muitas coisas. Só que a gente não crê, a realidade é essa. A gente não crê, a gente acha que nada, a gente pensa que as coisas é no nosso jeito, e não é. Não é. Você parar para analisar, lá no livro de Isaías, lá no capítulo 30, no verso 21, diz assim, ó: quer andes para a esquerda ou para a direita, né? Você vai ouvir uma voz que vai te dizer às costas: este é o caminho, e é este caminho que você deve seguir. Tá lá, é só você conferir. Vai lá na Bíblia, tem muita gente que é base bíblica, né, pra tudo. Então vai lá na Bíblia. Vai lá na Bíblia. O que não falta é base bíblica para uma série de coisas. Vai lá também, João 10:27, né, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ou seja, ouve a voz do pastor, e estas que me seguem, tá lá. Já querem base bíblica, é essa daí. Queridos, olha o que foi que aconteceu. Vou contar um exemplo aqui, claro.
irmão muito próximo meu estava orando em prol de uma situação. E olha o que foi que aconteceu. Nós fomos em um dos nossos parceiros de informática que ele trabalha na verdade com recuperação de placa-mãe de notebook. E nós temos uma parceria com ele. E eu cheguei para ele, como eu também faço recuperação de HD, né? Às vezes o HD tá com problema, a gente recupera. Aí eu disse para ele: fulano, consiga aí uns HDs para mim consertar aí. Beleza. Quando eu chego em casa, né, e vou colocar em bancada para olhar, e percebo que realmente o HD tava batendo cabeça, o HD do notebook. Quando eu percebo os dados desse irmão que eu falei no início que estava orando. Por que ele estava orando? Porque ele mandou também para essa mesma assistência e o sujeito trocou os HDs, mandou um HD de um outro cliente para ele e ficou com um dele por engano. E eu tinha pedido, do nada veio aquele estalo na mente assim. Então se ligue nos estalos que o Senhor coloca na sua vida, realize. Se Ele colocar algo no seu coração que seja bom, perfeito e agradável, faça. Não hesite. Aí eu cheguei e falei: fulano, consiga uns HDs aí pra eu consertar, pra servir de backup pra mim e tal. Ele foi e conseguiu. Quando pensa que não, o HD do irmão tava lá. E sabe, a oração do irmão era essa: meu Deus, me mostra onde é que tá esse HD, me mostra onde tá o HD. Quando esse HD chega na minha mão, eu vejo que é do irmão, eu digo: aqui, ó, seu HD tava lá em fulano de tal. Ele ficou na maior alegria. Tinha bastante fotos dele, arquivos de faculdade, tanta coisa importante. Mais de 200 gigas de informação, muito importantes para a vida dele. E ele conseguiu recuperar. E o HD estava realmente com algum problema. Estava com problema o HD. E eu passei, né, um programa, recuperei assim, uma parte do HD que estava meio que batendo cabeça e devolvi para ele. O irmão ficou numa alegria. E eu disse: ó, você só me deve uma pizza agora, viu? Aí ele falou: rapaz, eu pago essa pizza com o maior prazer. Então, queridos, é assim que Deus faz. Qual é a chave de hoje? A chave é essa: aquilo que você deseja no seu íntimo, no seu coração, peça ao Eterno, que Ele vai avaliar. Ele vai ver se realmente você está sendo merecedor disso, se você vai merecer ou você vai jogar isso na lata do lixo, não vai valorizar, tal. Mas peça a Ele de todo o seu coração, com toda a sua fé e com toda a sua força. Peça que Ele vai realizar. Ele move moinhos, Ele move montanha, ele move o que for necessário nessa terra para te fazer feliz, para que você realize os seus sonhos. O Senhor não abre mão disso. Ele não abre mão de você. Creia. Se você for parar para analisar a situação, você vai ver que em circunstâncias normais, esse HD era para ter ido para a mão de outro cliente, ter ido para a mão de outra pessoa. Não era para eu ter tido aquele estalo e pedido HD nenhum pro técnico, pro dono da assistência. Eu poderia ter ficado calado, ir lá pegar meu equipamento e tal. Mas não, veio aquele estalo assim no coração, como quem diz assim: vá lá e faça isso, peça isso. E quando chegou na minha mão, o HD do irmão. Então esse é um testemunho no dia de hoje, né, para sua vida, para edificação da sua vida. Aquela coisa tá impossível para você, mas não é impossível para Deus. Essa é a chave de hoje. O que é impossível para o homem não é impossível para Deus. E Ele, no tempo dele, faz tudo bom, perfeito e agradável. Tá certo? Fica na paz. Um excelente dia, uma excelente segunda-feira de vitória do Eterno para a sua vida.